Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nossos ouvintes. É com imenso prazer, é com alegria em nossos corações que chegamos uma vez mais no seu lar com o programa Voz do Pastor, desejando que Deus, em mais esta oportunidade, abençoe o seu coração, abençoe com aquilo que Ele tem de mais precioso, que é a sua palavra. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós sabemos, ouvintes, que o lugar mais seguro para alguém estar é na palavra de Deus, porque quando tudo passar, esta permanecerá, a palavra permanecerá, e aqueles que descansaram, que se firmaram na palavra, eles ficarão para a eternidade, eles serão recompensados por terem depositado a fé na palavra de Deus. Então que Deus te abençoe e que você possa sempre ser um crente da palavra, um crente realmente naquilo que Deus disse, não tomando nenhuma interpretação ou algum tipo de explicação que às vezes vem dizendo, isso não quer dizer bem isso. Não, você tem que saber que a palavra de Deus, ela quer dizer aquilo que realmente ela está escrita e ela está ali para nós vivermos e andarmos por elas. Amados ouvintes, nós vamos nessa oportunidade ouvir um hino e após o hino quero ler então a escritura no livro de São João, capítulo 8, versículo 53. Jesus desceu do monte com a multidão, e eis que um leproso adorava ali, dizendo: ó Senhor, se tu quiseres, faz com que eu fique limpo. Jesus tocou-lhe com a mão, dizendo: quero, e no mesmo instante curado ficou. Apenas com um toque do Senhor aquele leproso sarou. Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz: eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Entrou na sinagoga e encontrou ali um homem com a mão atrofiada, então falou-lhe: estende a mão, e ele estendeu, com fé e foi curado. Na Cafarnaum milagres operou, ao paralítico seu pecado perdoou, e disse: mas levanta, toma calma e anda, e o moço andou. Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz: eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. À beira do caminho estava Bartimeu, um cego de nascença que queria ver. Tem compaixão de mim, dizia ele ali, clamando por Jesus. Que queres que eu te faça? O Senhor perguntou. Senhor, eu quero ver. Bartimeu lhe falou. Jesus curou e pronto, enxugou-lhe o pranto e Bartimeu sarou. Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz: eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Jesus não é o homem quando cura, faz obra completa, não faz confusão.
Ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. São João capítulo 8, versículo 53, a palavra de Deus nos diz assim: És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu quero falar sobre um tema com o título: Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós vemos nessa escritura aqui de São João capítulo 8, aqueles religiosos, eles estavam tentando pegar Jesus em alguma palavra, e eles começaram a discutir com Jesus, e então eles chegaram a um ponto de perguntarem: quem te fazes tu ser? Ou seja, quem você acha que você é? E Jesus, ele responde, na sequência ele vai falando e ele mostra que ele, antes mesmo de Abraão existir, ele já era. Então, nessa oportunidade, queremos falar sobre quem é Jesus. Porque muitas vezes as pessoas têm uma fé comprometida com teologias, comprometida com interpretações, e eles acabam crendo que Jesus seja alguma coisa diferente do que na verdade ele é. E se nós queremos os benefícios de Cristo em nossa vida, se nós queremos Ele em nossa vida, primeiro temos que saber quem Ele é. Quando você sabe quem Ele é, você então sabe como você tem forças para chegar a Ele e desejá-lo em sua vida. Agora, se você nem mesmo sabe quem Ele é, como você pode desejar Ele em sua vida para morar, para mudar o seu ser, para transformar a sua vida? Então veja, ouvintes, muitas pessoas, eu já até mesmo ouvi de tipos de fé, que crê que Jesus é maior que os anjos e menor do que Deus. Você de repente já ouviu essa expressão de alguém dizendo: Jesus é um pouco menor que Deus e maior que os anjos. Agora, como pode alguém confirmar uma expressão dessas, quando a Bíblia afirma que por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas, e que Ele é o próprio Pai da eternidade? E quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos em várias citações Deus afirmando que existe um só Deus e que a esse único Deus nós devemos prestar nossa honra e a nossa adoração. Agora veja vocês, no livro de Deuteronômio, quero ler aqui para os nossos ouvintes, nós vamos devagar e citando as Escrituras para que você possa ter uma melhor compreensão do que estamos falando. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, lá no Velho Testamento, a palavra de Deus afirmando que o Senhor Deus, o grande Jeová, é o único Deus e
fora dele não há outro Senhor. Então, se Jesus fosse um Deus menor, não teria como essa escritura estar aqui. Porque essa escritura está afirmando que há um só Deus e um só Senhor. E nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor. E ele não pode ser um outro Senhor, porque a Bíblia diz que há um só Senhor. Em Isaías, capítulo 45, versículo 5, diz assim: esse é o grande Jeová, lá no Velho Testamento, afirmando. Ele disse: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, a Bíblia está clara. Nós poderíamos prosseguir citando mais escrituras, mas a Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas seja confirmado. Eu quero citar ainda aqui Isaías 43, versículo 11. Diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Agora, vamos aqui. Quem é o seu Salvador? Quem é o meu Salvador? Todos nós sabemos que o nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, pagando preço, morte de cruz, derramando seu sangue para nos salvar. Mas vemos a Bíblia afirmando aqui no Velho Testamento, Deus, o Deus Espírito, Deus Jeová, afirmando que fora dele não existe outro Salvador. Em Isaías 44, verso 6 diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quando você vai a Apocalipse capítulo 1, versículo 17, você encontra quando João teve aquela oportunidade de ver Jesus, e a Bíblia diz que João caiu aos pés dele como morto. E então Jesus o animou, o fortaleceu. E as palavras de Jesus foram as seguintes, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17. João disse assim, e eu quando vi, caí aos seus pés. Aqui é Jesus, quando apareceu para João. E eu quando vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Espera aí, nós acabamos de ler em Isaías 44, verso 6, Deus, Jeová, dizendo: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. E agora nós vemos Jesus, aqui no Novo Testamento, afirmando: eu sou o primeiro e o último. E eu pergunto, pode haver 2 primeiros e 2 últimos? Não. Então isso afirma que Jesus é o próprio Deus. Por isso a Bíblia diz que não há outro Deus, não há mais do que um Deus, mas um só Deus. Veja no verso 18 de Apocalipse 1. E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, se fora de Deus, o Deus Jeová do Velho Testamento, não há outro, então quem é Jesus? Jesus, ouvintes, é 100% Deus. Ele não é um segundo Deus. Ele não é um Deus menor. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus eterno. Por isso a Bíblia diz que ele é o
Pai da eternidade, o príncipe da paz. Agora, veja vocês, ouvintes, você pode se perguntar, mas como que ele é chamado de filho? Nas Escrituras diz que ele é filho. Como pode ele ser filho e ser o próprio Deus? Essa é uma pergunta que, quem sabe, você se pergunta. Mas lembre, toda pergunta bíblica tem uma pergunta bíblica. Para que nós possamos entender isso, como ele sendo filho, é também o próprio Deus, nós temos que, para entender isso, primeiro, temos que entender as manifestações de Deus. É como, por exemplo, um pai de família. Você que me ouve, se você é um pai, você tem uma família, você tem mais do que uma manifestação, mais do que um atributo. Por exemplo, para o seu filho, você se manifestou a ele como pai. Já para o seu pai, você não é manifestado como pai, mas para o seu pai, você é manifestado como filho. Já para a sua esposa, você não se manifesta nem como pai e nem como filho, mas como esposo. Mas isto, ouvintes, não te faz ser três homens, três pessoas. Você é uma pessoa que tem mais do que uma manifestação. Assim também, ouvintes, compreendemos Deus. Quando ele é chamado de Pai, ele é chamado também de Filho e ele é chamado de Espírito Santo. Isso não faz três deuses, mas isto mostra que ele se manifestou em mais do que um ofício, em mais do que uma manifestação. Para que possamos entender isso, vamos observar lá no início, antes mesmo de haver qualquer criação na terra. Deus, ele já existia. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele não teve princípio de dias. Mas ele não tinha uma forma. Ele era um Deus espírito. E você sabe que espírito não tem forma. Ele vivia com os seus pensamentos. E lá na eternidade, vivendo ele com os seus pensamentos, Deus desejou ter uma família, Deus desejou criar um mundo e colocar seus filhos para habitarem ali. Mas como ele fez para criar? Ele se expressou. É como, por exemplo, você está pensando algo, de repente você fala aquilo que você está pensando. Quando você fala, você expressa. Então Deus, uma parte de Deus, daquele Deus eterno, aquele Deus que não tinha forma, uma parte dele se expressou na forma de Logos. Você diz, mas o que é o Logos? Logos é uma palavra que se refere à palavra de Deus. Quando Deus se expressou, ali então surgiu o Logos, a palavra de Deus expressada. E esta palavra era uma parte de Deus que começou a criar todas as coisas. E como esta palavra, este Logos, se expressou, foi uma parte de Deus que se expressou, era uma parte daquele Deus que não tinha forma, agora essa parte de Deus já tinha uma forma, a forma do Logos, a palavra. Então, aquele Logos, aquela palavra, foi chamado de Filho. Mas não era um outro Deus, era uma parte de Deus se expressando. E então, criando todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas pela palavra. E esse Logos, que é a palavra de Deus, criou todas as coisas.
Não era um segundo Deus criando, mas era uma parte de Deus se expressando e criando. Depois, este Logos se manifestou durante muito tempo para os filhos de Deus. Ele se manifestou para Jó na forma de um redemoinho. Ele se manifestou para Moisés na forma daquele fogo que estava sobre a sarça ardente. Tudo aquilo era Deus se manifestando. Era a teofania de Deus, aquela parte de Deus se manifestando. Se manifestou para Manoá, pai de Sansão, se manifestou para Abraão. Mas não era um segundo Deus, era o próprio Deus se manifestando na forma de uma teofania. Agora veja vocês, ouvintes, que mais tarde, este Logos, que tinha criado todas as coisas, este Logos que não era um segundo Deus, mas era a palavra de Deus, veio e se encarnou em um corpo chamado Jesus. Então vocês vejam que o Deus eterno se expressou na forma de Logos, criou todas as coisas, veio vindo durante os tempos, se manifestando para o seu povo, e agora ele vem e encarna-se em um corpo chamado Jesus. Quando ele encarna-se naquele corpo, ali estava o Filho. Aquele corpo nasceu, foi chamado de Filho, mas aquele corpo não era um segundo Deus, era a casa onde o próprio Deus se encarnou. E quando Deus se encarna, ele recebe o título de Filho. Mas não é porque ele recebeu o título de Filho que aquele Filho é um outro Deus. Não, aquele é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus se expressando agora na forma humana. Porque, como Pai, ele recebe o título de Pai quando ele vem e gera no ventre de Maria aquele corpo. Ele, o próprio Deus, o grande Elohim, gerou um corpo para ele mesmo habitar naquele corpo. E quando ele gera aquele corpo, ele recebe o título de Pai. Quando aquele corpo vem à existência, ele recebe o título de Filho. Mas quem é que habita naquele corpo, Filho? O próprio Deus eterno. Gerou uma casa para habitar naquela casa. Por isso eu disse, afirmei no início do programa, que Jesus Cristo é 100% Deus. Porque o sangue daquele corpo chamado Jesus não era sangue de um judeu, não era sangue de um gentil. Nem mesmo o óvulo que trouxe aquele corpo à existência não era de Maria. Maria simplesmente emprestou o seu ventre para Deus gerar ali um filho. Se aquele óvulo pelo qual o corpo de Jesus veio fosse de Maria, então Jesus já estaria vindo ao mundo ligado ao pecado. Porque Maria veio ao mundo pela via do sexo, Maria. Mas Jesus não poderia vir ao mundo pela via do sexo. Por isso Deus gerou, sem sensação humana, ele gerou aquele óvulo e colocou no ventre de Maria. Então Jesus, aqui, ele foi chamado de Filho. Mas quem habitou naquele corpo Filho? O próprio Pai que o gerou. Então Jesus, ele é 100% Deus. Por isso, ouvintes, em São João, capítulo 1, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo, no princípio era o verbo. Verbo quer dizer a palavra, que pode ser dito logos também. Como eu disse no início, aquele Deus eterno se expressou na forma de uma palavra, de logos. E através da palavra criou todas as coisas. E depois
veio e encarnou-se naquele corpo chamado Jesus. Então São João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no verso 14 de São João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus, o Deus eterno, Ele se expressou, se manifestou em carne humana. Você vai encontrar, ouvintes, em São João capítulo 10, versículo 30, Jesus afirmando assim, eu e o Pai somos um. Ele não disse eu e o Pai somos duas pessoas, mas somos um. Aí vem algum intérprete e diz assim, não, ele disse eu e o Pai somos um, querendo dizer que são um em pensamento, um em atitudes. Não, não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que a Bíblia diz. Porque Jesus afirma também, quem vê a mim vê o Pai. O marido e a mulher, eles podem dizer, nós somos um. Porque casamos, temos um só ideal e caminhamos para uma só direção. Mas o marido não pode chegar em um grupo de pessoas e dizer assim, quem vê a mim vê minha esposa. Ali, aquele casal é uma unidade dupla. Porque são duas pessoas que formam uma unidade. Mas concernente a Jesus, ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque aquele corpo era o Filho que foi gerado, mas o Espírito que habitava dentro era o Espírito do Deus eterno. O Pai que gerou um corpo para habitar naquele corpo. Então, ou seja, Deus eterno se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, para que através da pessoa de Jesus Cristo fosse tentado pelos meus pecados e vencesse a tentação e pagasse o preço pela nossa redenção. Aí está o grande amor de Deus. O grande Deus se fez homem, deixou o seu trono de glória para vir aqui e para sofrer por mim e para pagar o preço por meus pecados e pelos seus pecados. Então, ouvintes, lá em São João você vai encontrar no capítulo 14, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco que não me conhece, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou do Pai e o Pai está em mim? Então, nós compreendemos claramente aqui, ouvintes, que Jesus é filho. Ele é filho, porque ele foi gerado. Mas quem é que habitou nesse corpo gerado? O próprio Pai que o gerou. Então, isso não faz de Jesus um segundo Deus, mas ele é o próprio Deus encarnado. Agora, você não pode dizer que Jesus gerou a si mesmo. Ele foi gerado, por isso ele é chamado de filho. Mas quem é que habitou naquele corpo gerado? O próprio Pai que o gerou. Por isso, ouvintes, a Bíblia diz que em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. Tudo que era Deus habitou naquele corpo. Por isso Jesus é 100% Deus. Paulo disse assim, o maior mistério foi revelado. Cristo em vós, esperança de glória. Que mistério foi esse? É o mistério daquele Deus eterno, que o homem tinha se afastado dele por causa dos pecados, mas que esse grande Deus se fez carne e redimiu os nossos pecados, pagou o preço para uma reaproximação entre Deus e o homem outra vez. E através desse preço que foi pago por Jesus, podemos voltar a ter companheirismo com Deus. Então eu concluo dizendo a vocês, ouvintes, quem é Jesus? Ele não é um segundo Deus. Ele não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus em carne. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, Jesus disse assim,
Só o Senhor teu Deus adorarás. E mais tarde vocês vê que Tomé chegou para ele e disse: Senhor meu e Deus meu, e o adorou. E Jesus recebeu a adoração, porque ele sabia que ele era Deus em carne. Então, ouvintes, que Deus te abençoe, que você possa ter uma fé viva, genuína, verdadeira, não uma fé trinitária ou uma fé dualista, porque há quem crê que há 3 deuses, há quem crê que há 2 deuses, mas que você tenha essa fé genuína, que há um só Deus, e que no nome desse único Deus você tem que ser batizado. Por isso o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando no teu batismo o nome de Deus. Lá no Velho Testamento, em Isaías 52, verso 6, Deus disse assim: naquele dia o meu povo saberá o meu nome. E depois você encontra, mais tarde, em São João capítulo 17, eu creio que é, Jesus dizendo: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Então quem é Jesus? É Deus em carne. É o próprio Deus. Não é outra coisa a não ser Deus, 100% Deus. Deus que se manifestou na forma humana para pagar o preço pelos nossos pecados. Que Deus te abençoe, que acrescente essas bênçãos ao teu coração. E se você desejar saber mais sobre isso, escreva ou ligue para o programa e estaremos enviando literaturas para que você tenha um maior esclarecimento sobre esta verdade. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração.